Olá, tudo bem? Vamos falar sobre as mulheres de Atenas. Vamos lá. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Clássico do Chico Buarque de Holanda, Mulheres de Atenas, composta em 1976, uma composição do Augusto Boal e do Chico Buarque de Holanda. Em plena ditadura militar, ela foi composta principalmente para a peça Lisa, a Mulher Libertadora, de 1976, do Boal, direção do Augusto Boal. Inclusive tem uma inspiração aí no grande poema épico de Homero, a Odisseia. Então tem toda uma ligação aí com a antiguidade clássica. E o Chico Buarque de Holanda gravou esta canção, faz parte desse disco, olha só. Clássico do Chico Buarque de Holanda, muitos consideram este CD, este disco, como uma obra, a principal obra-prima do Chico Buarque de Holanda. Tem O Que Será, que ele gravou junto com Milton Nascimento, Mulheres de Atenas, parceria com Augusto Boal, Olhos nos Olhos, Vai Trabalhar Vagabundo, ditadura militar, hein? E também Meu Caro Amigo, também, que é uma música muito, além de outras, muito forte em relação à ditadura militar. Mas o Chico Buarque, ele recebeu pedradas das feministas radicais e também dos militares, né? Tudo que se fazia naquela época tinha um contexto político, né? Por mais que estivessem falando das mulheres, da condição das mulheres em Atenas, na Grécia Antiga, também tinha sempre uma comparação com a atualidade, com o contexto da ditadura militar. Mais duras penas, cadenas. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, vivem para os seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Uma canção machista, será? As feministas chamaram Chico Buarque de Holanda, Augusto Boal, como uma produção machista. Os militares vetaram a música, né? Como podem falar mal de uma mulher que se dedica à família, né, no contexto da Grécia Antiga, e vetaram a canção. Olha só, duas censoras que trabalhavam para o governo militar, olha só o que elas colocaram aí no veto a canção do Boal e também do Chico Buarque de Holanda. Por considerarmos apologia ao relacionamento homem-mulher em comportamento decadente naquela época da Grécia, opinamos pela interdição da letra. Ou seja, Chico, né, com suas canções, Caetano, Gil, enfim, esses grandes gênios da MPB, eles fundiam tanto a cabeça da direita como também de alguns radicais da esquerda também, né? A questão das feministas. E o próprio Chico Buarque de Holanda, vocês acompanharam aí no vídeo, ele fala, mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas, estava falando justamente para não seguir aquele exemplo das mulheres de Atenas. Eram mulheres submissas, eram mulheres que elas se dedicavam quase que exclusivamente ao trabalho doméstico. Quando você pensa na Grécia Antiga, nós temos que pensar as cidades-estados. Nós tínhamos a cidade-estado de Esparta, onde as mulheres tinham um comportamento de vanguarda na Grécia Antiga, inclusive eram mal vistas pelos demais povos, pelas demais cidades-estado. A mulher de Atenas era submissa, a mulher de Esparta, ela tinha mais direitos, ela usava roupas diferenciadas em relação às de Esparta, elas participavam de guerras, elas participavam também da política espartana, enfim, uma mulher espartana que nós utilizamos até hoje esta simbologia quando você se refere a uma mulher
uma mulher que vai à luta pelos seus direitos. A mulher de Atenas, no contexto histórico da Grécia Antiga, quando nós pensamos Atenas, o berço da democracia mundial, da democracia ocidental, da democracia grega, a democracia ela baseava-se na questão da cidadania, que era só para os homens. E os homens cujo pai e a mãe fossem atenienses. Estrangeiros não tinham também direito ao voto, à participação política, assim como os escravos, assim como as mulheres. Então era uma democracia limitada, excludente, vamos dizer assim. E a mulher, ela tinha um papel doméstico, o pouco que tinha do papel público seria nas manifestações religiosas. Jogos Olímpicos, quando você pega o teatro, a mulher não participava, não atuava. Então o Chico Buarque fala justamente dessa mulher submissa, fala da questão patriarcal, uma crítica a toda essa questão patriarcal, que você poderia também encarar como uma crítica, foi o que a ditadura militar, o que os censores leram em relação a essa canção, e também poderia ser, e é, uma crítica à cultura patriarcal brasileira, tendo como base as mulheres de Atenas. Enfim, depois dessa canção, com a redemocratização, ela virou até um hino das feministas, das mulheres que buscam pelos seus direitos. Mirem-se no exemplo das mulheres, daquelas mulheres de Atenas. Ou seja, não siga aquele exemplo, né? Para que estudar a história? Você estuda a história para conhecer o passado, compreender o presente e melhorar o futuro. Então, se você vai estudar sobre a questão das mulheres submissas, é claro, justamente para você melhorar, para você buscar os seus direitos em relação aos direitos das mulheres. A bela canção do Chico Buarque de Holanda, alguns apontamentos aqui deste professor de história, pseudo. Se você tem algum comentário aí, alguma outra opinião sobre a canção, uma outra informação, digite aí, comente aí, fazendo um imenso favor. Hoje a rua está bem barulhenta, Parece que acabou a quarentena. Desculpem aí os ruídos durante a gravação, mas valeu, Valeu pelo tempo que nós estivemos aqui falando sobre justamente esse clássico Mulheres de Atenas, do Chico Buarque de Holanda. Até o nosso próximo vídeo, com mais um grande clássico da música popular brasileira, ou sobre história, sobre letra, música e história. Valeu, abraços! Raça de Atenas.